Olá, para você que está do outro lado da telinha. Eu sou o professor Rodrigo do Carmo e esse é o Matemática na Raiz. Nesse vídeo vamos fazer a resolução e os comentários da questão 5 da nossa semana simulada para a segunda fase da Unicamp 2023. E o tema dessa questão 5 é um tema que a Conveste, que elabora o vestibular da Unicamp, gosta muito para a segunda fase: geometria espacial. Eu quis pegar uma questão da própria Unicamp, né, para a gente entender como que é o processo de construção e o que a banca espera quando ela elabora uma questão de geometria espacial. Vamos para a questão, a gente faz os comentários durante a resolução. Então a questão é essa que segue. Unicamp 2016... Já tem um novo formato de prova, né? Que é o formato com 6 questões de matemática na segunda fase. 2 itens, A e B. É o formato que você vai encarar nesse próximo dia 12. E cada item valendo de 0 a 2 pontos, né? Teoricamente, o que a banca faz quando elabora uma questão? Ela tem um enunciado que vale para os 2 itens. E esses 2 itens, eles são independentes. A gente consegue fazer um sem necessariamente obter o resultado do outro, né? Ou então, a gente consegue resolver um e esse resultado parou, a gente vai para o segundo item, que não tem nada a ver com o primeiro, né? Essa é a tendência da questão quando a Unicamp elabora uma questãozinha de segunda fase. Raramente a gente usa o resultado do A no item B, mas é possível, né? Considere os 3 sólidos exibidos na figura abaixo: um cubo de arestas A e 2 paralelepípedos retângulos, em que os comprimentos das arestas A e B são tais que o A é maior que o B, maior que 0, ambos positivos e o A é maior que B. Tudo bem? Item A, determine a razão A sobre B, para a qual o volume de S1 é igual à soma dos volumes de S2 e S3. Um detalhezinho para você ficar esperto, né? Quando a Unicamp indica fração, ela coloca daquele jeito que está ali, tá? Então você tem que ficar esperto, porque esse símbolo que está aqui, ó, deixa eu indicar para você, essa notação aqui é fração, tá? É divisão. Eu não sei por que eles não colocam um sobre o outro, tá? Eles colocam desse jeito aí, então é notação de prova, tá? Bom, vamos lá. Determine A sobre B de tal para o qual o volume de S1 é igual à soma dos outros 2 volumes. Então vamos lá. Item A, né? Item A. Do enunciado o volume de S1 é igual ao volume de S2 mais o volume de S3, né? Eu quis colocar o quadriculado para você, porque na hora da prova você vai ter um espaço destinado à resolução, tá? Esse espaço é composto de pautas, né? Como se fossem as folhas do seu caderno, que você está acostumado a usar. Não tem o quadriculado, tá? Então acostume-se, né? Ali geralmente são entre 10, 15 linhas, né? Para você desenvolver o seu raciocínio, tá? Repito, rascunho é importante. Faz o percurso no rascunho e depois você coloca as ideias, né? Seguindo o tripé, né? Organização, clareza, objetividade, tá? Pessoal, o primeiro sólido é um cubo, né? Então, o volume do cubo, a terceira. Lembre-se dos resultados clássicos. Não precisamos demonstrar. Volume de paralelepípedo é o produto das 3 medidas, né? No caso do S2 é A quadrado B e no caso do S3 é AB quadrado. Repare que o A aparece nas 3, né? Nas 3 partes. E tem uma igualdade. Então eu posso dividir tudo por A. Vamos indicar? Eu vou dividir tudo por A. Aqui eu vou colocar numa cor de caneta diferente, mas na hora da prova, como você não tem essa disponibilidade de cores de canetas, não tem problema, tá? Você pode colocar com a cor que você levar. Lembre-se, tá? A caneta. Errou, rabisca, tá? Então, dividindo tudo, a gente vai ter A quadrado igual a B mais B quadrado. E aqui tem um detalhe importante que nas provas de matemática a banca às vezes explora e o candidato ele, e agora? Eu tenho uma expressão em 2 variáveis, né, o A e o B.
teoricamente a gente pode pensar que é uma expressão do segundo grau, né? Porque tem o a quadrado e o b quadrado. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai criar aquela razão que ele quer, que é o a sobre b. E como que a gente cria? A gente pega um deles, ou a quadrado ou b quadrado, para dividir a expressão toda. Como ele quer a sobre b, já vou criar o a sobre b direto. Então eu vou dividir tudo por b quadrado. Se eu dividir tudo por b quadrado, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter a quadrado sobre b quadrado, que é r ao quadrado. Vai no rascunho, passo a passo, aqui você já coloca direto. Tá? Igual AB dividido por b quadrado dá a sobre b, que é o próprio r que ele colocou. E b quadrado sobre b quadrado dá 1. Então a razão r que ele pediu é a raiz positiva dessa equação. E perceba que o assunto da questão é geometria espacial. Você precisa colocar a fórmula de Bhaskara toda? Não, não precisa. Quer colocar? Então coloque dessa maneira. Na equação quadrática, o a vale 1, o b vale menos 1, c vale menos 1. Fazendo a continha, o delta dá 5. Pode colocar direto. Tá? E aí a gente tira que o r é, troca o sinal do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, divide por 2 vezes a, que é 2. Ele falou que o a é positivo, ele falou que o b é positivo. Né? Então 1 menos raiz de 5 não pode, porque a raiz de 5 é maior que 2. Portanto, como r é maior que 0, então o r é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Essa é a resposta do item A. Tá? No item B, ele fala o seguinte pra gente. Sabendo que a soma dos comprimentos de todas as arestas dos três sólidos é igual a 60 centímetros, determine a soma das áreas de superfície dos três sólidos. Então, o que ele quer? Ele quer um número que eu vou chamar de A, que vai ser a soma das áreas de superfície, que é a área total do sólido 1, mais a área total do sólido 2, mais a área total do sólido 3. Né? Então, na verdade, efetivamente, quem vai ser o meu A? O A é um cubo, né? Como você tem a folha, beleza, aqui eu vou voltar, tá? Aqui eu vou voltar. Como você tem a folha, você pode usar a mesma folha, né? Aqui eu estou voltando, indo e voltando por causa do slide. Vamos calcular a área total. Cubos são 6 quadrados. Então, a área total é 6A quadrado. Isso aqui ele não vai ver, porque teoricamente está fora do espaço destinado à resolução. Mas você pode colocar e depois você transcreve. Tá? Para esse sólido aqui, na frente e atrás são 2 quadrados. Então é 2A quadrado. E aqui são 4 retângulos com medidas A e B. Então é 2A quadrado mais 4AB. E aqui são 2 quadradinhos de lado B, então é B quadrado. Tudo isso é rascunho, tá? 2 vezes, né, Rodrigo? 2B quadrado mais, aqui é o AB 4 vezes, 4AB. Então a gente vai ter aqui, ó, calcula comigo aqui, ó, 6 com 2, 8A quadrado, certo? 4AB com 4AB, 8AB, mais 2B quadrado, né? Então a gente vai voltar para lá e vai colocar, quem que é a área do primeiro? É 6A quadrado. Quem que é a área do segundo? Vamos voltar, 2A quadrado. Mais 4AB. Quem que é a área do terceiro? É 2B quadrado. Mais 4AB. Certo? Isso é o que ele quer, né? Portanto, a área pedida é 8A quadrado mais 8AB mais 2B quadrado. Rodrigo, eu não tenho a mínima noção de como eu uso aquele 60. Então deixa assim. Se você vai para a prova de matemática, a gente está falando claramente na segunda fase, tá? Se você vai para a prova de matemática com a ideia de que você não pode zerar, coloque alguma coisa que seja coerente. Alguma pontuação você ganha,
né? E aí você faça não zerado na prova de matemática, que para você, dependendo da sua concorrência ou do seu curso, é uma coisa boa, né? Muito bem. Agora vamos ao 60, né? Quem é o 60 que ele coloca pra gente? A soma de todas as arestas. Cada paralelepípedo, e o cubo é um deles, tem 12 arestas. Então, no cubo, a soma é 12A do primeiro, mais, agora vamos voltar lá. Do segundo eu tenho, são 4As na frente, 4As atrás e 4Bs na cintura, né? Então é 8A mais 4B. E no terceiro, no S3, é o contrário, né? Eu tenho 4Bs em cima, 4Bs embaixo, totalizando 8Bs, mais 4As na cintura dele, né? Então eu tenho 8Bs mais 4A. Então aqui eu tenho que o 60 é igual 12 com 8, 20, com 4, 24A mais 12B. E aí, por um incrível milagre, dá para dividir tudo por 12, né? Então 5 é igual a 2A mais B, tá certo? Isso aqui veio do enunciado, né? Veio do enunciado. Agora, olha que coisa legal que vai acontecer. Você tem essa informação, você pode jogar no lugar do B o 5 menos 2A, sem problema nenhum. Mas a banca, quando elabora uma questão dessa, ela está pensando em uma outra coisa. O que ela está pensando? Ela está pensando nesse cara aqui, quer ver? Ó? A área é igual 882, coloco o 2 em evidência. O que eu tenho? 4A quadrado mais 4AB mais B quadrado. Você consegue reconhecer esse cara que está dentro do parênteses aqui, ó? Produto notável. Isso! Produto notável. 2A mais B ao quadrado. Que coisa louca, não? Que coisa louca, não? E aí a gente vai ter que a área é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Por favor, não vai chegar aqui e colocar 100, né? Porque o quadrado tem preferência sobre o produto, né? 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50, unidade de medida, centímetros quadrados. Geometria espacial, assunto bom, tá? Para a prova da segunda fase da Unicamp, tá? Falta só mais uma. Falta a questão 6, que vai ser disponibilizada ainda hoje, tá? Gostou? Deixa o joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.